Capítulo 6. Os objetivos e conteúdos de ensino. Estudamos até aqui as tarefas da escola pública democrática na escolarização básica e a importância de uma concepção pedagógico-didática para orientar o desempenho dessas tarefas pelos professores. No capítulo 4, o processo didático foi caracterizado como mediação escolar de objetivos, conteúdos, métodos, apoiada no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista as finalidades da instrução e da educação em nossa sociedade. Neste capítulo e no seguinte, estudaremos mais detalhadamente a relação entre esses componentes do processo de ensino, alertando desde já sobre a unidade, objetivos, conteúdos e destes com os métodos. Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades e hábitos, conteúdos a serem assimilados de acordo com as exigências metodológicas, nível de preparo prévio dos alunos, peculiaridades das matérias de ensino e características do processo de ensino e aprendizagem. Os conteúdos formam a base objetiva da instrução, conhecimentos sistematizados e habilidades referidos aos objetivos e viabilizados pelos métodos de transmissão e assimilação. Os métodos, por sua vez, são determinados pela relação objetivo-conteúdo e dão a forma pela qual se concretiza esta relação em condições didáticas específicas, ao mesmo tempo, pelo fato de caber aos métodos a dinamização das condições e modos de realização do ensino. Eles influem na reformulação ou modificação dos objetivos e conteúdos. Neste capítulo serão tratados os seguintes temas: importância dos objetivos educacionais, objetivos gerais e objetivos específicos, os conteúdos de ensino e critério de seleção dos conteúdos. Primeiro, a importância dos objetivos educacionais. Em vários momentos do nosso estudo, temos feito referência à importância dos objetivos no trabalho docente. Nos capítulos iniciais, examinamos detidamente o fato de que a prática educativa é socialmente determinada, pois responde às exigências e expectativas dos grupos e classes sociais existentes na sociedade, cujos propósitos são antagônicos em relação ao tipo de homem a educar e as tarefas que este deve desempenhar nas diversas esferas da vida prática. Procuramos destacar especialmente que a prática educativa atua no desenvolvimento individual e social dos indivíduos, proporcionando-lhes os meios de apropriação dos conhecimentos e experiências acumuladas pelas gerações anteriores, como requisito para a elaboração de conhecimentos vinculados a interesses da população majoritária da sociedade. Dessas considerações, podemos concluir que a prática educacional se orienta necessariamente para alcançar determinados objetivos por meio de uma ação intencional e sistemática. Os objetivos educacionais
expressam, portanto, propósitos definidos explícitos quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas, que todos os indivíduos precisam adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. O caráter pedagógico da prática educativa está precisamente em explicitar fins e meios que orientem tarefas da escola e do professor para aquela direção. Em resumo, podemos dizer que não há prática educativa sem objetivos. Os objetivos educacionais têm pelo menos 3 referências para sua formulação. Primeiro, os valores e ideais proclamados na legislação educacional e que expressam os propósitos das forças políticas dominantes no sistema social. Segundo, os conteúdos básicos das ciências produzidos e elaborados no decurso da prática social da humanidade. Terceiro, as necessidades e expectativas de formação cultural exigidas pela população majoritária da sociedade, decorrente das condições concretas de vida e de trabalho e das lutas pela democratização. Essas 3 referências não podem ser tomadas isoladamente, pois estão interligadas e sujeitas a contradições. Por exemplo, os conteúdos escolares estão em contradição não somente com as possibilidades reais dos alunos em assimilá-los, como também com os interesses majoritários da sociedade, na medida em que podem ser usados para disseminar a ideologia de grupos e classes minoritárias. O mesmo se pode dizer em relação aos valores e ideais proclamados na legislação escolar. Isso significa que a elaboração dos objetivos pressupõe, da parte do professor, uma avaliação crítica das referências que utiliza, balizada pelas suas opções em face dos determinantes sociopolíticos da prática educativa. Assim, o professor precisa saber avaliar a pertinência dos objetivos e conteúdos propostos pelo sistema escolar oficial, verificando em que medida atendem exigências de democratização política e social. Deve também saber compatibilizar os conteúdos com necessidades, aspirações, expectativas da clientela escolar, bem como torná-los exequíveis face às condições socioculturais e de aprendizagem dos alunos. Quanto mais o professor se perceber como agente de uma prática profissional inserida no contexto mais amplo da prática social, mais capaz ele será de fazer a correspondência entre os conteúdos que ensina e sua relevância social. Frente às exigências de transformação da sociedade presente e diante das tarefas que cabe ao aluno desempenhar no âmbito social, profissional, político e cultural. Os professores que não tomam partido de forma consciente e crítica ante as contradições sociais acabam repassando para a prática profissional valores, ideais, concepções sobre a sociedade e sobre a criança contrários aos interesses da população majoritária da sociedade. Os objetivos educacionais são, pois, uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação.
seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas. Consideramos aqui 2 níveis de objetivos educacionais: objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino diante das exigências postas pela realidade social e diante do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Definem, em grandes linhas, perspectivas da prática educativa na sociedade brasileira, que serão depois convertidos em objetivos específicos de cada matéria de ensino, conforme os graus escolares e níveis de idade dos alunos. Os objetivos específicos de ensino determinam exigências e resultados esperados da atividade dos alunos, referente a conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, cuja aquisição e desenvolvimento ocorrem no processo de transmissão e assimilação ativa das matérias de estudo. O futuro professor pode assustar-se com tantos objetivos e pode estar perguntando-se como dará conta de realizá-los, ou se realmente eles são necessários para o seu trabalho cotidiano em sala de aula. Na verdade, não devemos ter dúvidas de que o trabalho docente é uma atividade que envolve convicções e opções sobre o destino do homem e da sociedade. Isso tem a ver diretamente com o nosso relacionamento com os alunos. Em outras palavras, isso significa que, conscientemente ou não, sempre trabalhamos com base em objetivos. Todo professor, quando elabora uma prova para os seus alunos, conscientemente ou não, está pensando em objetivos. Com isso, queremos mostrar que, embora não participe diretamente da elaboração dos objetivos gerais do sistema escolar, o professor pode participar indiretamente através das associações profissionais, discutindo e propondo alterações. Já no nível dos objetivos da escola, ele participa diretamente, pois o trabalho escolar deve ser necessariamente uma ação coletiva no plano de ensino. Sua responsabilidade é mais direta ainda, mesmo trabalhando com outros colegas, o que é desejável. E o seu plano que irá orientar sua prática cotidiana na sala de aula, diante dos alunos. Por todas essas razões, é de fundamental importância que o professor estude e forme convicções próprias sobre as finalidades sociais, políticas e pedagógicas do trabalho docente, sobre o papel da matéria que leciona na formação de cidadãos ativos e participantes da sociedade, sobre os melhores métodos que concorrem para uma aprendizagem sólida e duradoura por parte dos alunos, a fim de auxiliar os futuros professores na formação de suas próprias convicções pedagógicas. Faremos algumas considerações sobre os objetivos gerais e específicos do ensino.